repressão colocou tudo para tentar reprimir, prender, assassinar. Todos nós que éramos de esquerda éramos chamados de terroristas. Éramos caçados, né, como animais. Quanto menos você souber, melhor. Melhor para os outros, melhor para você. Ou ganha a guerra ou perde a guerra. Eu e meu pai éramos militantes. Quando a gente caiu, estava fazendo a 4ª série ginasial. E eu fui levado por pau de arara e na mesma sala, só separado com o meu catex, estava o meu pai, né, na cadeira do dragão. Só que me tiraram na madrugada para levar pro Parque do Estado, né, que ainda existe uma floresta lá, onde tem um zoológico e tal, para simular fuzilamento. Aí me deram uma coronhada, eu caía e metralharam em volta. E assim, ali para mim era meio óbvio que se eles quisessem me matar, teriam matado. E me tiraram dali, levaram para o carro para voltar para o doicode. E pararam para tomar café da manhã. E eu, obviamente, que eu fiquei dentro da viatura, né? E da viatura eu vi uma banca de jornal que tinha estampado a capa do jornal Folha da Tarde, né? Com a foto do meu pai, manchete com letras garrafais, né? Morre assassino do industrial Boles. Quando eles voltam comigo pro doicode, que me levam para a sala de tortura, eu vejo meu pai ali ainda, vivo, né? Tá sangrando muito na cabeça e tal, amarrado na cadeira do dragão, e eu vejo que ele não tinha morrido ainda, que ele iria ser assassinado. E o meu pai foi anunciar a morte dele antes dele morrer. Mataram o pai dele na frente dele. E torturaram ele muito, ele era bem jovem mesmo, né? É uma atrocidade, uma crueldade. É muito importante que se diga isso. A capa da Folha da Tarde, ela noticia, como todos os outros jornais, a nota oficial do Segundo Exército. É a mesma nota, só que o Estadão, a própria Folha de São Paulo, o Jornal da Tarde, o Globo, qualquer outro, publicava a nota dura e seca. Os órgãos de segurança informaram que a Folha da Tarde, por ser um órgão porta-voz do doicode, porque eram gente do doicode que estava lá dentro, eles não dão a nota só, eles comemoram. O Grupo Folha de São Paulo, através do seu jornal Folha da Tarde, participou. Agora, eu vou ressaltar, não era para perder dinheiro. Eles tinham um público deles, que era o público de classe média, que atendia, que gostava dessas fanfarronadas aí, entendeu? A Folha da Tarde, num certo momento, ela passa a ser uma espécie de porta-voz das versões redigidas nos próprios porões, eram enviadas para o jornal e viravam notícia, né, no dia seguinte. É um outro caso, a meu ver, tão grave quanto,
porque aí toca no próprio cerne daquilo que é o objetivo de uma empresa de comunicação. Nós temos testemunhos de presos que assistiram a cena, digamos assim, no DOPS de São Paulo, em que o delegado chega com uma manchete do jornal e diz para o preso: você morreu amanhã. Bacuri, o Eduardo Leite, foi preso pelo DOPS. Um policial desses qualquer chegou com um jornal Folha da Tarde, que era um jornal do grupo Folhas, dizendo que o Bacuri tinha fugido. Tanto que essa manchete da Folha da Tarde, que o Bacuri tinha fugido, o policial levou para ele ler lá. Armaram uma coisa contra ele e 2 dias depois falaram que ele morreu num tiroteio na rua. E ele estava preso. O meu primo estava preso com ele. Ele não fugiu. Eles voltam carregando uma pessoa que eu só vi o pé. Estava sem sapato, coberto com uma manta, assim, eles carregando. Era o Bacuri. Então eu vi aquela coisa famosa do sargento mostrar o jornal para ele, onde o jornal dizia que ele tinha fugido. Mostrou para ele que ele tinha fugido na prisão do Toledo, né? A gente não tinha dúvida de que aquilo era uma preparação, né? E era a Folha. A Folha fazia esse trabalho de dar cobertura para a repressão, para... A morte do Bacuri é anunciada com assim, euforia, né? Morre Facínora, não sei mais o que e tal, e a foto do Bacuri, né? E a gente sabia, o Bacuri foi capturado em agosto e foi morrer dia 9 de dezembro. Nesse tempo todo ele foi torturado. A notícia que saiu no jornal é que Bacuri tinha sido morto em confronto com a polícia, mas de fato, Bacuri estava preso. Ele foi morto sob tortura. Bacuri, ele era do mesmo grupo que Carlos Lamarca e fez aquele assalto, né? Roubou as armas do quartel que era chefiado por Antônio Lepiani, que vinha a ser o padrinho de Antônio Agis Júnior. O coronel Lepiani, ele era, né, um dos chefes da 2ª Divisão de Infantaria do Exército, do 2º Exército, e ele foi um dos criadores da UBAN, né, um dos primeiros comandantes da Operação Bandeirantes. Um certo dia de 70, quando a repressão começava a ficar mais forte, Carlos Lamarca e alguns companheiros subordinados dele no 4º RI, eu citaria aqui o Bacuri, fogem do quartel num caminhão levando os fuzis que eram do quartel. Isso aí, obviamente, acaba com a carreira de Lepiani e Lepiani passa para a reserva no posto de coronel, porque ele jamais seria, depois desse episódio, promovido a general. Não é à toa que os jornais do Grupo Folha exploram, né, de maneira bastante vingativa a imagem do Bacuri. Não é à toa que alguns entrevistados nossos dizem que a Folha era quase como uma espécie de sucursal da UBAN. Então, para nós, é flagrante que a Folha da Tarde era um jornal do DOI-CODE, porque assim, ninguém contou. Eles falavam ali pela linha editorial, pelo jeito como eles tratavam as notícias referentes à repressão política. E o papel do Agis foi esse mesmo, foi de legitimar, não tinha me faltado esse verbo, foi para legitimar, em nome da empresa Folha da Manhã, os piores atos da ditadura. Ele recebia as matérias feitas. Então, de vez em quando, alguém ia lá para o DOPS, ele era muito amigo do Fleury, claro, como funcionário da secretaria, não só do Fleury, de vários outros e tal, e trazia lá o material para ele, e ele não, vamos dizer assim, ele não vacilava, ele publicava o que vinha escrito e tal, não sei o quê, e ele tinha algum tipo de informação quando isso ainda nem estava sendo divulgado. Como essa informação vinda dos órgãos de segurança, basicamente do DOPS, né? Eles passavam ali, chegava ali na agência, e a agência que avisava.
Então, ela que mandava. Olha, o DOPS está proibindo tal divulgação, tal coisa não pode sair por causa da Polícia Federal, que também tinha lá o censor da Polícia Federal, que também mandava, né? E tinha também algumas informações assim de área de polícia mesmo, né? Que de repente algum delegado aí falava, não pode dar nada sobre isso. E daí naquele negócio todo mundo mandava. Aí de repente apareceu umas horas que ninguém sabia de nada. Mas vinha um aviso pela... Agora, se a redação tivesse autonomia, quem estava recebendo essa informação era a redação, né? Coisas censuradas, temas delicados que não deviam ser tratados, não vinham da censura oficial. Não vinham de Brasília, vinham de dentro da empresa. A Folha tomou uma posição diferente, por exemplo, da Veja e do Estado. A Folha não teve censura. Não foi como o Estadão, que foi o censor lá dentro, ou em outras publicações que aconteceu isso. Na Folha não, a censura era feita lá de dentro mesmo. Dentro da redação do Estado de São Paulo, estava sentado permanentemente, né, cumprindo expediente, digamos assim, um censor. O Estadão era um jornal muito censurado. Tanto que se você pegar os exemplares da época, eles punham os Camões, né? Tudo que a censura cortava, em vez deles refazerem, eles punham os poemas de Camões. Com a Folha de São Paulo nunca aconteceu isso. É importante a gente frisar, né, que os órgãos de informação do Grupo Folha, eles ajudavam a legitimar informações falsas que eram divulgadas pelos órgãos de informação. Claro que não era só o Grupo Folha que fazia isso, outros órgãos de imprensa também o fizeram. E não só davam a versão oficial, mentirosa dos órgãos de repressão, mas como ele dava um tratamento jornalístico a isso, legitimando essas versões e, mais do que isso, mobilizando a população para apoiar essas ações. Tem uma edição de setembro de 71 da Folha da Tarde, em que tem a manchete de primeira página, Eis os inimigos do povo, em que o jornal publica fotos, né, de militantes trazendo informações sobre o que eles chamavam, né, do banditismo terrorista. Tem uma de maio de 69 em que a Folha publica de novo, é a Folha de São Paulo, publica foto, nome, biografia de 23 militantes. Eu acho isso muitíssimo grave. Não é nem mais uma questão de apoio editorial à ditadura, é uma mobilização mesmo da população nessa campanha que eles chamavam de caça aos terroristas, né? É imensurável o efeito que, de fato, isso teve em relação à militância que lutava contra a ditadura militar naquele período. Havia uma censura imposta pelo Estado e havia uma censura que era de responsabilidade, né, dos próprios dirigentes da empresa de comunicação. Acho que não há nada mais elucidativo a respeito das responsabilidades da empresa, né, na sustentação de um regime sanguinário, né, como a ditadura militar brasileira, né, do que esse tratamento que a Folha recebia. Né? Não vamos gastar tempo com a Folha, porque esses são nossos amigos, dispensam esse tipo de tratamento. Acho que isso fala mais, né, sobre a Folha do que sobre a ditadura. Foi uma aproximação da empresa Folha da Manhã com os órgãos mais repressivos do regime militar, no período mais repressivo do regime militar. Por isso que eu digo que era uma situação confortável para o Frias. Não sei se ele fez, se estimulou, se impulsionou esta ou aquela decisão, mas todas as decisões lhe traziam conforto perante a parte mais, digamos, obscura do regime militar. A população precisa de informação, que naquela época tinha informação. Quando tinha os assaltos a banco, sequestro, era noticiado. Eles eram divulgadores, né?
divulgadores de fake news, do que hoje se chama de fake news, né? Acho que é o próprio produto deles incrimina eles. O apoio, na verdade, de natureza era a maneira como o jornal se apresentava, nas manchetes, nos textos, né? Sempre de ataques, né? À oposição e principalmente aqueles movimentos de luta armada. Eles caprichavam nos adjetivos, né? E vinham com aquela coisa de formando aquele asco ao que eles denominavam de terroristas. Porque a gente sabe o seguinte, que a propaganda tem um efeito, não é, da maior importância numa situação dessa. E a Folha de São Paulo contribuiu muito com a versão da mentira. E teve todas as chances do mundo de recontar essa história. Não pode escrever mentira, escreve mentira, para depois virar verdade. Eles apenas permitiram que uma grande mentira fosse perpetrada e quem a perpetrou gostaria muito que isso fosse eternizado como verdade. Nós achamos que estávamos mais fortes e eles acharam que nós estávamos mais fortes. Os dois lados acharam que nós estávamos mais fortes do que realmente estavam. E não é à toa, quer dizer, as quedas que aconteceram foram em função da ação. Aí caiu gente da nossa organização aliada do MR8. Daí, aos poucos, cai gente da LN ligada ao sequestro. E vai caindo. E no dia 4 de novembro cai a pessoa mais importante da guerrilha, Carlos Marighella. Depois da morte do Marighella, a repressão se transformou completamente em São Paulo, né? E foi de uma violência incrível. Tinha um jornal clandestino chamado Venceremos. O Venceremos e outras publicações eram notícias que não saíam nos média correntes. Denúncias de situações que estavam se verificando, de fatos repressivos, fatos de arbitrariedades da repressão. Denunciar a ditadura como um aparato repressivo que se utilizava permanentemente da mentira como uma forma, né, de se impor sobre a sociedade. As ações de queimar carro era um aviso. Vocês não podem fazer isso, nós já estamos sabendo. Era um aviso, nós sabemos quem são vocês. Sabemos que vocês estão colaborando com o inimigo repressor. E nós sabíamos que carros da Folha de São Paulo estavam sendo utilizados para fazer campanha, inclusive para transporte de presos
para as dependências do DOI-CODE. Então, essa ideia do aviso é importante para você diferenciar, né, como se fosse uma ação de terrorismo. Não era terrorismo. Era um aviso da guerrilha urbana dizendo: nós já sabemos quem são vocês, sabemos do crime de vocês. Nós desejávamos fazer chegar à sociedade a informação sobre a cumplicidade dos meios de comunicação, ou de alguns meios de comunicação, por isso foi escolhida a Folha de São Paulo e não o Estado de São Paulo, por exemplo, com os propósitos, os métodos, né, da ditadura. O objetivo da luta armada naquele período era demonstrar que havia uma resistência armada à ditadura militar. Esse era o grande objetivo que foi posto. E eu acho que, bem ou mal, com todas as mortes, derrotas que ocorreram, há uma vitória nessa história, que foi criar a denúncia e botar a ditadura à frente, né, de frente contra essa resistência. Tratava-se, portanto, de uma disputa política para fazer chegar à sociedade brasileira uma informação da qual ela não tinha possibilidade de ter acesso. Fazia-se o levantamento, né, o percurso dos veículos de entrega, né, fazia-se o cerco. Em geral, nós distribuíamos panfletos explicando a ação. Sabe? É evidente que esses panfletos jamais eram veiculados, né? Mas era digamos assim, era um documento, né, do que se estava fazendo. Não era, portanto, uma ação de vandalismo gratuito. Não foi para censurar, para calar a imprensa, porque nós éramos contra isso. Tá? Foi, assim, objetivamente, foi porque passou do limite, já sabem que a gente sabe que os carros são usados, então nós vamos queimar para dar demonstração, para que nenhuma outra empresa, de novo, Sinai, para que nenhuma outra empresa faça isso. No dia seguinte à queima dos carros da Folha de São Paulo pela ALN, o Frias dá uma resposta bastante contundente. É publicado na primeira página do jornal um editorial chamado Banditismo, assinado pelo próprio Frias, o que era uma coisa rara, porque ele não assinava muitos editoriais, muito menos um editorial na primeira página. É um editorial muito contundente, né, que obviamente, né, ele fala dos terroristas, né, e condena a ação e reproduz o fato de que se tratava só de uma tentativa de estabilizar um governo que, afinal, estava, né, contribuindo tanto para o crescimento da nação. Em resposta ao editorial publicado pelo Frias, né, intitulado Banditismo, a ALN publica no seu jornal que o Otávio Frias de Oliveira tinha uma lista suja, né, apontando ali quem eram os seus funcionários que eram de esquerda, enfim, que deveriam ser observados e objetivamente poderiam ser perseguidos, torturados e assassinados, e também informa que Otávio Frias de Oliveira estava na mira da ALN, que seu justiçamento, a exemplo do que aconteceu com Boylicin, era uma questão de tempo. Houve um determinado momento e o Frias e o Caldeira tiveram que fugir, né? Porque os nomes deles foram encontrados numa lista de próximos justiçados, né? Depois da morte do Boylicin, né? Deixaram lá uma relação de empresários que seriam justiçados, né? Que era o que se falava na época, o nome deles estavam lá. A acusação principal era o uso do carro da Folha para essas campanas, né? Que deles, né? A acusação principal do pessoal que justificava o justiciamento. Já tinha havido o justiciamento do Henning Boylicin, já tinha tido a comoção toda, mas a Folha reincidia nisso. Para nós, a Folha de São Paulo era aparato da repressão. Eu acho muito engraçado, a Folha para mim é de uma hipocrisia. A Folha de São Paulo é de uma hipocrisia. É muito engraçado. Você ouve os Frias falando sobre esse período? Não. Se houve carro emprestado, foi sem conhecimento da direção.
Quer dizer que vale, nesse caso, o argumento de eu não sabia, é isso? Tu acha que alguém dentro da Folha de São Paulo ia ter coragem, e é coragem, é peito, tá? De emprestar o carro da Folha pro DOI-CODE ou pro DOPS sem conhecimento da direção do jornal? O pessoal da Folha ficou, pois a gente queria pegar o Frias. A partir desse episódio, o Frias se muda para o próprio prédio da Folha, para um apartamento, cobertura que ficava lá na Barão de Limeira, com toda a sua família, e promove uma série de mudanças na sua rotina e também na empresa, né? Mudanças de segurança, trazendo para sua própria segurança, inclusive, agentes do DOPS que estariam atuando agora não só mais exclusivamente dentro do jornal, mas também na segurança pessoal de próprio Frias e de sua família. Então, você vai mostrando ali uma espécie de promiscuidade entre o entendimento do que é a coisa pública, do que é a coisa privada, os interesses públicos e privados, na medida em que agentes da própria estrutura, né, da polícia passam a fazer segurança pessoal e individual para o Frias e seus familiares. Eu gostaria de chamar a atenção aqui de 2 grandes delegados do DOPS, que eram irmãos, que eram Eduardo Quais, também conhecido como Eduardo Quais, e Roberto Quais. Esses 2 faziam parte da equipe de Sérgio Paranhos Fleury. Ele era o segurança da Folha, mas ele também era do DOPS. O Fleury fez uma cena lá como se ele tivesse muito bravo. Não adianta a gente arriscar a vida aí, prende esses filha da puta, esses malandros. E aí vem um juiz aí, solta, porra. Então eu saio do DOPS, o meu pai tá na porta e o doutor Quais, o delegado do DOPS, que era da equipe do Fleury, sai comigo na rua e com o meu pai e a gente caminha a pé até a Barão de Limeira e entra no saguão da Folha. Quando nós entramos lá, quem estava lá, que a gente foi encontrar, que eu não sabia que ia encontrar, era o doutor Roberto Quais. E meu pai reúne ali num canto com os 2, conversam lá qualquer coisa, que eu não sei o que é, aí volta e fala, tá tudo certo, tá liberado. Achacaram mesmo meu pai, eles tiraram o dinheiro dele. E isso acontecia dentro do saguão, com ampla circulação de pessoas, profissionais, funcionários, enfim, pessoas de um modo geral, em plena luz do dia. Isso mostra pra gente que havia ali uma permissividade muito grande e mesmo que Otávio Frias de Oliveira e Carlos Caldeira Filho não soubessem pontualmente daquele achaque, daquela extorsão promovida contra o Paulo Frateschi, é de responsabilidade desses 2 dirigentes, evidentemente, saber o que se passa dentro da sua própria empresa. Então é um caso bastante elucidativo sobre como os próprios agentes da repressão entendiam aquele espaço como uma espécie de expansão da sua própria atuação profissional. É importante frisar que o Eduardo Quais e o Roberto Quais não eram quaisquer agentes da repressão, né? Eram pessoas que ocupavam na estrutura repressiva altos cargos. O Roberto Quais, por exemplo, era diretor da divisão de informação do DOPS. Entender essa dinâmica, eu acho que é muito, muito fundamental e importante. A gente está falando, portanto, de alta cúpula do aparato repressivo atuando dentro do grupo de comunicação, né? Isso não é qualquer coisa. O Quais era uma pessoa que a gente via praticamente diariamente, na entrada do prédio, ele estava sempre por ali conversando e tal. Não é uma segurança particular, é uma segurança oficial de um departamento de tortura e assassinato chamado Departamento de Ordem Político-Social, DOPS. A ida desses 2 irmãos para lá, por designação do secretário, ou talvez, ou do delegado-geral, é consequência dos atentados que eles sofreram. No momento que pessoas, autoridades, né, cônsul, embaixadores estão correndo risco, naquela época o DOPS funcionava muito bem para dar segurança a esse pessoal. Isso nunca foi escondido, nem dava para esconder, nem nada. Era considerado um episódio normal. E esse pessoal da segurança pública trabalhava. E vou te dizer, tinha gente que trabalhava muito bem. Eu acredito o seguinte, só que tem um detalhe, o doutor Quais era informação, era papel. O Fleury era operação, era de pegar, dar o bote. Então, acho que para a gente entender, talvez, né, o que significou essa figura do Roberto Quais, ele foi recentemente ajuizado numa ação do Ministério Público Federal, numa lista de 46 torturadores. Então, eu acho que isso mostra, né, a atualidade desse fato, né, não só a atualidade dele, mas mostra que o Estado brasileiro está reconhecendo
ele como um torturador, né? Eu acho que isso é um avanço importante dentro dessa discussão. O Roberto Quast era um torturador, né? Então, assim, não é uma pessoa qualquer. E ele passa a conviver intimamente com a família do Frias. Eu não poria um cara desse dentro da minha casa, a não ser que eu fosse amigo. A não ser se eu confiasse nele, né? E o Frias fez isso. Conversava com ele, tinha assuntos com ele. Ele sempre estava em alguma coisa, assim. Várias vezes eu vi ele entrando lá na sala do ágio para talvez levar alguma notícia, coisa que o vale, eu trazer até algumas recomendações lá para ele e tal. Mas ele era o cara talvez de ligação mais importante. E obviamente frequentava o gabinete do Frias, tinha que responder ao Frias, mas frequentava também o gabinete do Ágio na redação da Folha da Tarde. Bom, a nossa pesquisa também mapeia histórias sobre uma personagem pouco conhecida. É o caso da Helena Miranda de Figueiredo, conhecido como Tia Lenita. Era uma jornalista do Grupo Folha, que criou a Folhinha, né, que era a Folha voltada para crianças, e também o suplemento Folha Feminina, supostamente voltada para as mulheres. Conhecida por sua atuação assim, na sociedade paulistana, e que se envolveu amorosamente com uma figura que era do grupo dos irmãos Quast, dos delegados do DOPS, né? Essa figura também era um policial, que era Messias Ayrton Scatena. Eles começaram a ter um relacionamento amoroso e íntimo, né? Começaram a desconfiar que algumas informações referentes a operações policiais que eram feitas, né, promovidas pelo DOPS, estavam sendo vazadas de uma maneira estranha. Eles gravaram algumas ligações telefônicas entre o Messias Scatena e a Lenita Miranda de Figueiredo, que estava dentro da Folha, né, para verificar se poderia estar saindo dali, desse contato amoroso entre os dois, as informações. Então a gente conseguiu ter acesso à transcrição dessas gravações que foram feitas, né, desses grampos que foram promovidos pelos agentes. Alô? Oi, bem. Chamaram pra quê? O serviço aqui é bem diferente do que nós pensávamos, viu? É que o aparelho que foi levantado lá em Santa Amaro. Quem levantou esse serviço foi o Dr. Roberto Quast, irmão do Dr. Quast, sabe? Sim. Então encaminhou para a Delegacia de Ordem Social, Fleury. É isso, e a qualquer instante a gente tem que ir para lá, junto com o Fleury. É isso, meu bem. Cuidado, hein, meu bem? Viu? Não vai dar uma de herói, viu? Tem umas armas até diferentes aqui, viu? Metralhadoras. Tem que ver que é armamento. Você sabe lidar direitinho? Sei, meu bem. Só não sei lidar com você, sabe? Escuta, querido, não vai. Pelo amor de Deus, hein? Lenita foi, inclusive, presa, foi barbaramente torturada. Há, inclusive, uma descrição feita por ela própria, né, a respeito da tortura que ela teria sofrido, em que ela é obrigada a engolir páginas do jornal que ela escrevia, mostrando ali alguns requintes de crueldade por parte da repressão, de trazer o próprio jornal como instrumento da tortura que ela viria a sofrer. O Messias Scatena, ele era do DOPS, mas ele também atuava como jornalista dentro do jornal Última Hora, que era um dos jornais do Grupo Folha. Porque a infiltração é dos dois lados, né? Perfeito? Foi bom você me falar que ela está com 90 anos, coitadinha aqui. Ela simplesmente tinha relações íntimas com esse investigador, e o investigador possivelmente deve ter aberto alguma coisa para ela, ou então muita garganta, né? Porque não sei o quê e tal. Mas isso tem em qualquer lugar, filha. Bom, para além da contratação de policiais para atuarem como jornalistas, Otávio Frias de Oliveira também contratou figuras que ficaram conhecidas como os arrependidos. Eram jovens que atuavam na guerrilha, né, que foram barbaramente torturadas, presas, torturadas, e que tiveram um posicionamento de virada, né, disseram que estavam arrependidos de toda a sua construção política junto aos grupos guerrilheiros, né, que foram usados pela ditadura como troféus, né, dizendo, olha, é isso que dá você ser terrorista, esse tipo de atuação vai levar seu filho, né? Eram propagandas muito tentando fazer com que a sociedade brasileira não deixasse seus filhos, seus jovens virarem guerrilheiros, ou seja, lutarem contra a repressão. Essa contratação desses dois sujeitos foi feita a pedido dos militares. O Rômulo Romero Fontes fala que ele foi contratado em mano militar. E o Marcos Vinícius Fernandes assegura que sua contratação foi feita a partir de um pedido de Roberto Quast. Então, esse movimento mostra que os próprios militares tinham profunda ascendência na
forma como eles iam indicar pessoas para trabalharem lá dentro e na forma como os arrependidos poderiam receber algum tipo de apoio, né, após funcionarem como troféus utilizados pela ditadura para fazer campanha contra a militância e contra a guerrilha. Era um auditório, os 5 do grupo dos arrependidos, né, que já estavam sendo chamados de arrependidos, muitos repórteres, imprensa e tal, eles lá numa mesa. A gente não tinha contato direto de oi, abraçar, não, eles eram prisioneiros. É bom que fique claro isso, eles eram prisioneiros nessa época. E aí a gente tá lá no auditório e o apresentador do evento estava apresentando quase como um show, era uma coisa totalmente surreal, né? E ele, então, aqui, os 5, blá, blá, blá. E ali, sentado na primeira fila, o chefe do serviço secreto, o Dr. Roberto Quais. Até que eles se arrependeram profundamente das opções que tinham escolhido, suas escolhas, e foram dizer os jovens do Brasil que a ditadura que estava certa. Pode bater mais em mim porque eu mereço. Esses caras fazem parte de um grupo de terroristas que foram chamados de arrependidos. Na realidade, eles eram colegiais no período que eles foram presos, né? Nos últimos 2 meses, 6 jovens abandonaram o terrorismo em São Paulo e, através da imprensa, se declararam, se confessaram arrependidos e se declararam, repudiaram o movimento. Bem, olha, eu acho, em primeiro lugar, assim, esse arrependimento, sim, não é um arrependimento no sentido piegas da coisa. Né? Nós não botamos a mão na cabeça e começamos a chorar porque fizemos uma série de malfeitos. Né? Isso é fruto de uma reflexão que nos conduziu a uma posição política, né? Que hoje nós afirmamos e colocamos à prova, quem quer que seja. E existem também, eu tenho certeza, outros elementos, presos ou não, que estão reconsiderando as suas posições políticas também. O que ele fez pelo Rômulo e pelo Marcos Vinícius foi pelo fato de eles terem renegado a militância. E aí houve uma situação que resolveram dar uma mão para esses caras. Falaram, o que esses caras vão fazer na vida? E daí foram perguntar para eles, o que vocês querem ser na vida? Daí falaram, eu quero ser jornalista. E aí resolveram fazer pedidos encaminhados para que eles começassem a trabalhar como jornalistas. E, óbvio, foram parar na Folha da Tarde. Foi o Roberto Quais que indicou para entrar lá. Aí, falou com o Ágio, que era o chefe lá da Folha da Tarde. Aí eu entrei direto. Ou ele era ex-terrorista ou ele era traidor. Então, você não tem... E acho que isso, assim, além de provocar esse isolamento, cria nele uma depressão também, né? Um processo de depressão em que ele, depois, com a família, mais tarde, ele começa a ter problemas já mentais, de neurológicos, né? Eu não posso dizer a origem, ele foi barbaramente torturado. O Marcos ele inaugurou a Operação Bandeirantes, né? Mas eles eram os moleques apavorados. Primeiro que eles não eram jornalistas. Marcos Vinícius era muito mais discreto, o Rômulo não. O Rômulo era ostensivamente agente da extrema-direita. O Rômulo eu conheci muito bem. É uma pessoa que tentou abreviar também essa guerra que existia, né? Parece que colaborou também com os militares, porque ele viu que era inútil. Tem um informante pago, tem um informante que, por motivo para defender a empresa dele, ou então os interesses pessoais, também que aguentava, né? E tem os informantes voluntários também, né? Não era meu informante, embora eu tivesse 200 informantes, o cachorro não era meu, esse aí. Demitido por abandono de emprego. A Folha da Tarde estava lá para isso. Vocês vão ter problemas. Boa noite.